Olá, bem-vindos de volta agora com o bloco 3 do Metacidades 2020. Com tanta gente trabalhando remotamente e cada vez mais marcas dispostas a rediscutir as fronteiras do ambiente corporativo, o que fazer com os ambientes comerciais? Os convidados compartilham o olhar futuro do mercado de incorporação, do compartilhamento e do impacto das transformações que vivemos agora no objeto físico das cidades. Abrimos o terceiro e último debate de hoje, convidando o médico infectologista do Hospital Conceição, André Machado. André fala sobre a concepção de uso dos espaços em uma visão técnica, especialista da área de saúde, detalhando cuidados e desafios inerentes à prática arquitetônica. André, bem-vindo. Conceição, agradecer André Machado. O convite. André fala sobre a concepção de uso um estranho no ninho, em uma visão técnica, de um evento especialista da área de saúde, com arquitetos, cuidados, mas eu acho que a gente vive um momento também André, da multidisciplina, né? E eu acho que as conversas entre áreas médicas, de engenharia, de urbanismo, de arquitetura, Conceição, elas são importantes, o convite, a gente precisa se conectar nesse estranho no ninho, participando de um evento. Vou a mim falar um pouco, arquitetos, sobre, eu acho que a gente vive nesse momento também da evento do multidisciplina, né? E eu acho que começo a minha apresentação com entre áreas médicas, de engenharia, mestre que urbanismo, orientou no minha residência no início dos anos 2000. Elas são importantes, que falar, ele é vivo e ainda fala até hoje, conectar nesse estranho que vai abrir quando de um evento. Vou a mim falar um pouco, arquitetos, sobre as estratégias nesse momento também da evento, elas são justamente para que possa aplicá-las não só nesse contexto da Covid-19, mas que sejam estratégias que a gente leve para o futuro construtivo, né? Para modificar paradigmas, para modificar hábitos, para trazer uma nova visão a respeito de como a gente deve lidar com a saúde no ambiente de trabalho, no ambiente de casa também. Bom, eu trouxe um breve brainstorm a respeito da transmissão do SARS-CoV-2. É um vírus de transmissão essencialmente respiratória, né? É o que está deveras comprovado na ciência. A principal forma de transmissão do SARS-CoV-2 é o contato, né, por gotículas. Gotículas são partículas do vírus com mais de 5 micrômetros de diâmetro, tá? E elas, após 2 metros, elas caem, por isso que é importante o distanciamento social, né, e o distanciamento entre as pessoas. As gotículas, elas não voam mais do que 2 metros, né, e é a principal forma de contágio pelo SARS-CoV-2 e a mais conhecida, né. Mas as evidências científicas vêm trazendo outras formas de contágio e que isso também precisa ser avaliado e precisa, então, ser adaptado aos modelos construtivos atuais, né? Recentemente, ficou comprovado na literatura e já reconhecido pelas principais agências de saúde internacional que a aerolização também é uma forma de contágio do SARS-CoV-2. O aerosol são partículas menores do que 5 milímetros de diâmetro e têm a capacidade de ficar suspensas no ar e, consequentemente, então, facilitando a transmissão e a aquisição desse vírus em ambientes densamente ocupados e sem uma adequada circulação de ar. Então, o que se achava que a aerolização talvez não fosse uma forma de aquisição do vírus, agora já está comprovado que sim. E isso tem que ser trabalhado de uma forma, então, adequada, no que diz principalmente quanto à circulação de ar em ambientes com aglomerações, em ambientes amplos e até mesmo na nossa casa, tá? Então, a doença é uma doença de transmissão essencialmente respiratória.
A transmissão por fomites, ou seja, o contágio indireto, ou seja, uma superfície potencialmente contaminada e o indivíduo passa a mão e depois leva a mão aos olhos, nariz ou boca, é reconhecida como uma forma de contágio, né? Vejam, é uma doença extremamente nova, ela tem 11 meses de conhecimento, e essa forma ainda ela vem sendo estudada quanto a avaliar se de fato a transmissão após tocar em superfícies inanimadas é uma forma eficaz, efetiva de aquisição do vírus. Até mesmo porque vem se trabalhando muito com a estabilidade do vírus no meio ambiente, o quanto ele fica viável numa superfície. Um trabalho recentemente publicado na literatura traz dados de que o vírus pode ficar viável na pele por até 9 horas, por exemplo. As fontes de infecção por urina e fezes, elas não estão cientificamente comprovadas. Alguns trabalhos na literatura vêm demonstrando a presença, a viabilidade do vírus, o encontro do RNA, do material genético do vírus, na urina e nas fezes, mas não numa quantidade significativa que torne essas secreções como potencialmente contaminantes. Então, ainda não se tem essa validação de contágio por essa via. Essencialmente, então, o vírus, a principal forma de transmissão é pelo ar, e a gente precisa trabalhar para minimizar esse impacto. Esse outro dado traz, então, a viabilidade do vírus nas superfícies, que é o que vem sendo estudado, né? Muitas coisas que se falou até então a respeito da viabilidade do SARS-CoV-2 é baseado no conhecimento agregado de MERS e SARS-CoV-1, que são os outros dois coronavírus humanos e que já conhecidos há mais tempo. Em relação ao SARS-CoV-2, o que recentemente então se sabe, como eu falei anteriormente, é que a aerolização é uma via potente de transmissão. O vírus ele fica suspenso no ar por algumas horas. Esse trabalho denota que até 3 horas, guardando proporções de não circulação de ar, o vírus ele pode ficar no ambiente. No cobre é onde a superfície inanimada, onde ele fica menos tempo viável, né? Depois vem o papelão e, por último, os metais tipo aço, né? Então, seriam essas as formas. E é importante trazer isso até mesmo para se trabalhar a questão da higienização das superfícies, né? Num ambiente construtivo e de arquitetura também. Esse é um trabalho clássico publicado, ele está em preprint ainda, ele não passou por revisão de pares, mas eu achei interessante trazê-lo justamente para mostrar a vocês que a transmissão do SARS-CoV-2 ela ocorre em ambientes de recirculação de ar e de pouca ventilação, tá? Esse é um relato de um surto que teve num restaurante na China, né, onde os indivíduos sentados nas 3 mesas em fileira, na mesa A, B e C, houve indivíduos infectados nas 3 mesas, né? Então, o caso não se identificou, o caso, o índice desse surto que aconteceu nesse restaurante, mas o que ficou comprovado é que nessa sala houve a facilitação da transmissão do vírus por haver uma recirculação de ar e não uma renovação de ar. E o mais interessante é que pessoas que frequentaram esse espaço, mas que não ficaram nesse ambiente de recirculação de ar, como garçons, por exemplo, não se contaminaram, demonstrando que é importante tu ter um ambiente, projetar um ambiente que tu tenha uma adequada circulação de ar e, infelizmente, os ar-condicionados do tipo split não são adequados porque eles não renovam o ar. Então, esse é um outro conceito que vem se trabalhando quanto à forma de refrigeração de um ambiente que não deve ser com os ar-condicionados tipo split, porque eles não permitem essa renovação de ar. Isso eu estou falando, claro,
de espaços públicos, né, e não no domicílio. Um outro trabalho interessante que eu consegui buscar na literatura é esse que mostra que a luz solar ela impacta significativamente em diminuir a infectividade do vírus. Claro que aqui a gente faz uma ressalva, que são análises in vitro, né, dentro de uma situação controlada, mas é um modelo científico validado e que traz luz às evidências científicas, né, para a prática clínica, de que a incidência de luz solar ela pode sim diminuir o risco de infectividade do SARS-CoV-2, principalmente numa situação de aerolização, onde o vírus ele fica suspenso no ar por mais tempo. Então, nesse trabalho, ficou sugerido uma diminuição de 90% na infectividade num tempo de 8 a 19 minutos, né, quando se avalia, então, a infectividade do SARS-CoV-2, ele diminui sobremaneira nessa condição de uma luz solar mais presente. O ambiente fechado e os ambientes externos quanto à transmissão do SARS-CoV-2. Um estudo japonês que está também em pré-print, não passou por pares, mas eu trago aqui o que se tem de mais recente quanto à literatura a respeito do tema. É um estudo sério, um estudo que foi bem delineado. Esse estudo japonês ele identificou, avaliou 10 surtos. Nesses 10 surtos, identificou 110 contatos, ou seja, 110 pessoas que tiveram contato com o caso índice, e avaliou o ambiente em que a transmissão entre esses contatos ocorreu. E o interessante é que 27 casos primários geraram casos secundários. O que ficou caracterizado nesse estudo é que a probabilidade de um caso primário transmitir SARS-CoV-2 em ambiente fechado é de 18,7 vezes maior em comparação com a taxa de transmissão em ambientes ao ar livre, no odds ratio de ambiente fechado versus ambiente ao ar livre de 6 até 57,9, demonstrando que sim, o ambiente fechado com pouca circulação de ar facilita as situações de surto, como aquele estudo chinês do restaurante também demonstrou. Logo, os espaços fechados e densamente ocupados, eles facilitam a transmissão do SARS-CoV-2. Essas taxas de transmissão em espaços fechados parecem estar relacionadas com a duração de exposição, né? Então, locais fechados com pessoas acumuladas, próximas uma das outras e que ficam lá por mais tempo, tem maior risco de transmissão em relação ao SARS-CoV-2. A prevenção, então, o que a gente tem de mais validado na ciência quanto às formas de prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2, né? Essa revisão sistemática, também publicada recentemente na Nature, traz de uma forma bem importante, são 172 estudos que avaliaram a propagação não só de SARS-CoV-2, mas de SARS-CoV-1 e MERS, um N de 2.647 pacientes, e eles são categóricos em afirmar que máscara reduz infecção. Um odds ratio de 0,15, um intervalo de confiança significativamente estatístico e pesado. Além disso, álcool a 70% e hipoclorito de sódio a 0,1% inativam o SARS-CoV-2 em 1 minuto, ainda trabalhando com a possibilidade de transmissão de superfícies inanimadas. Então, é importante a gente ainda manter essa questão da higienização do ambiente, da limpeza das superfícies, porque ainda não está comprovado que não ocorra essa forma de transmissão do vírus. É importante também o distanciamento social, até mesmo porque a principal forma de transmissão, de aquisição do vírus é por gotículas. Além da transmissão, da forma de prevenção, que é o uso de máscara, distanciamento social, higienização de mãos e superfícies, que todos nós já conhecemos desde o início da pandemia, todos nós também aguardamos de forma ansiosa
a estratégia que pretende ser a definitiva quanto a parar com essa pandemia, que são as vacinas, né? Eu trabalho no Hospital Conceição, a gente está com um protocolo de vacina, uma das vacinas sendo testadas lá é uma vacina da Janssen, então é um protocolo, nós já estamos no fase 3 do estudo, mas eu trago esse dado aqui para mostrar para vocês o quanto a busca de uma vacina é um caminho árduo e demorado, né? O caminho tradicional de desenvolvimento de vacinas, ele demora de 20 a 22 anos, né? Para vocês terem uma ideia aqui, então, qual é esse caminho, né? Descoberta, validação, estágio pré-clínico, desenvolvimento de fabricação, otimização do ensaio clínico. Uma vacina normalmente passa por esse período de avaliação por 8 a 10 anos. Depois se passa para os estudos de fase 1, 2 e 3. Fase 1, segurança. Fase 2, segurança e imunogenicidade. Fase 3, segurança e eficácia. Estudos que demoram de 2 a 10 anos para serem concluídos, para depois passar para uma revisão regulatória, né, que pode demorar 1 a 2 anos, onde o DSMB vai fazer a avaliação e a análise de todos os dados de segurança e eficácia. E aí se passaram pelo menos 20 anos, a partir do momento que tu tens a ideia de elaborar uma vacina para proteger contra uma doença infecto-contagiosa. SARS-CoV-2 tem 11 meses, né? Nós temos já em fase pré-clínica de vacina, mais de 91 vacinas em fase pré-clínica. Em fase 1, 28 vacinas sendo testadas. Em fase 2, 14 vacinas sendo testadas. Em fase 3, e aqui está a vacina onde nós estamos trabalhando, que é a vacina da Janssen, estudos, então, que já avaliam em fase 3 segurança e eficácia, já temos 11 vacinas sendo testadas e, até agora, 5 vacinas já aprovadas para uso limitado e que começarão em breve a ser disponibilizadas. Mas vejam vocês que é um período muito curto para elaborar uma vacina e avaliar se essa vacina, de fato, vai demonstrar uma eficácia em relação à proteção, né? É claro que há todo um clamor da sociedade, bem como um clamor da ciência, em busca de uma estratégia de prevenção que vise parar com essa pandemia. Mas até mesmo os chairs dos estudos robustos de vacina, eles são categóricos em afirmar a vacina a gente só vai conseguir avaliar eficácia, proteção, duração e imunogenicidade dessa vacina, além de segurança, quando ao invés de a gente imunizar 30 mil, 40 mil, 50 mil, que são os estudos de fase 3, a gente começar a imunizar 1 milhão de pessoas, né? Daí sim a gente vai saber avaliar se essas vacinas já disponibilizadas são eficazes, são seguras e nos trazem uma imunidade perene. Por isso que ainda é muito importante que a gente mantenha todas as medidas de controle para minimizar o risco de infecção, né? E trazendo isso para o ambiente, para o que é discutido hoje nesse encontro, né? Propor construções com ambientes amplos e arejados que permitam uma adequada circulação de ar, ambientes iluminados, ar-condicionados com renovação de ar, superfícies que possibilitem limpeza com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio e não esquecer ainda do uso de máscara. Como eu falei no início da minha apresentação, o meu grande mestre que fala que sempre vai haver um vírus tentando dizimar a humanidade, a gente precisa, então, nos adequar a esse novo momento, porque esses novos padrões construtivos, eles devem servir para o futuro em relação ao conceito da arquitetura e do urbanismo também. Muito obrigado pelo convite, quero parabenizar a organização pelo evento e me sinto honrado em participar dessa discussão com vocês no dia de hoje. Obrigado.
Obrigado, André, pela palestra. Foi muita informação mesmo que vai servir para os nossos projetos, para a nossa atividade e com certeza vamos procurar aplicar isso na nossa atividade profissional. Agora o nosso próximo convidado é o CEO de uma das maiores incorporadoras do Estado, à frente da Melnick Desenvolvimento Imobiliário. É também vice-presidente do Sinduscom RS. Juliano Melnick é engenheiro civil pela URGS e fala sobre as tendências e desafios do mercado de incorporação com os desafios impostos pela pandemia. Bem-vindo, Juliano. Bom, boa noite a todos aí que nos assistem. Queria, primeiramente, agradecer aqui a Asbeia pelo convite, né? Falar um pouquinho de como é que nós, da Melnick, estamos enxergando as mudanças ou as transformações dos nossos produtos em meio a essa crise do Covid, né? Talvez pela nossa empresa, porque é um range bem importante, né? Diversificado de produtos, porque nós fazemos desde condomínios fechados, loteamentos, desde loteamentos populares, comunidades aí de 700, 70, 80 mil reais, até apartamentos de altíssimo padrão, né, com mais de 20 milhões de reais de valor. Então, realmente, nós temos uma experiência com diversos públicos, diversas tipologias de produtos. Eu vou tentar aqui ser breve, eventualmente falar aqui em torno de 15 minutos, porque eu acho que é bem mais interessante, depois a gente está aberto a perguntas, e esse dinamismo fica mais interessante do que eu ficar só falando aqui. Então, acho que a conversa fica um pouco mais rica. Mas o que nós temos observado, né, em termos de mudanças comportamentais dos nossos clientes, dos nossos produtos, durante essa pandemia? Eu acho que talvez o primeiro item, e provavelmente o mais importante, é a pauta da casa. Tá? A pauta da casa passou a fazer parte do dia a dia, do cotidiano da vida das pessoas. Tá? Nunca a casa onde a gente vive, né, foi tão discutida, nunca ela apareceu tanto nas discussões, às vezes no almoço, no café da manhã, na janta, com amigos, quanto neste momento. Né? Quão central na nossa vida, de repente, a casa se tornou. Então, essa discussão da casa ter entrado mais na vida das pessoas trouxe mais em pauta, em evidência, esse assunto. E acho que as primeiras observações é que, antigamente, a gente dizia que a casa dava trabalho. Tá? Fazer a manutenção da casa, às vezes é o telhado, às vezes é o jardim, às vezes é o mobiliário que estraga. Então, a gente tinha que parar um pouquinho, né, para a casa não ir se desmanchando com o tempo. A gente tinha que dedicar um espaço, um tempo nosso para cuidar da nossa casa. E ela nos roubava exatamente o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Né? A casa do futuro, né, ou a casa daqui para frente, ela tem que ser o contrário. Ela, em vez de dar trabalho, ela tem que propor soluções. Porque a casa deixou de ser, assim como o telefone, que antigamente a gente utilizava para discar e para falar com alguém, e hoje ele traz muitos mais recursos e muito mais atividades. Um telefone celular desses pequenininhos, ele não serve só para ligar ou entrar em contato com alguém. A casa também, ela deixou de ser só abrigo, né, para ser um lugar de confraternização, onde tu pratica esportes, lazer, trabalha. Então, uma série de situações que a tua casa vai te proporcionando nesse meio tempo, que talvez ela tenha conseguido trazer mais soluções e mais conveniência do que até então ela te trazia ou proporcionava. O que nós temos observando, então, de tendências ou mudanças nas vendas na nossa empresa? Eu digo não só na nossa empresa, porque a gente observa também o mercado daqui, e por ser sócio de uma empresa que atua em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente troca muitas informações também, e a gente vê que são convergentes essas situações, independente do estado onde a gente esteja vivendo. Primeiro, né, um alavancamento das vendas da nossa área de urbanização, ou lotes ou terrenos. Tá? As pessoas buscando mais. A gente sabe que Porto Alegre, talvez, se não me engano, é a segunda capital mais verticalizada do Brasil, porque nós temos proporcionalmente muita gente morando hoje em apartamentos do que casas, mas voltou essa tendência das pessoas buscarem as casas, mesmo que sejam terrenos, em loteamentos, seja condomínios fechados ou abertos, mais afastados das regiões mais centrais. Tá?
E isso por uma série de razões, hoje com o home office, né? Fica a questão da distância, né? De morar um pouco mais longe, perder muito tempo no trânsito para trabalhar. Hoje, morar um pouco mais longe, mas eventualmente numa situação de uma casa que normalmente tem mais espaço, é mais arejado, tem o pátio, as áreas abertas, ela caiu um pouco mais no gosto das pessoas, e a gente não vê isso não apenas em primeira moradia, mas também nas áreas de lazer, nas atividades de lazer. Seja a serra, seja litoral, as pessoas se refugiaram, né? Por exemplo, Gramado, ou aqui no nosso litoral norte, para trabalhar também em lugares onde normalmente utilizava essa residência apenas para lazer, e a residência de lazer acabou se tornando também uma residência de uso mais permanente, e com isso começou a ter uma valorização e uma venda maior dessas unidades, seja na praia, seja na serra. Outro ponto bem interessante também, então, que essa descentralização, que antes havia uma tendência, imagina que antes do Covid, talvez o produto mais hot, vamos chamar assim, mais quente do nosso mercado imobiliário aqui, era aquelas unidades super compactas, né? Aquelas unidades de 25, 30, 35 metros quadrados. Ou seja, as pessoas estavam procurando, nem que sejam espaços menores, mas mais centralizados, né? Onde tivesse um walkability muito grande, onde tu pudesse sair, comer na rua, eventualmente num barzinho, ou morar em espaços menores, mas mais perto de tudo, né? E o Covid nos trouxe uma certa inversão, não que acabou com o mercado dessas unidades compactas, ele continua, mas criou esse segundo mercado, do contrário, da descentralização, né? Das pessoas vivendo talvez com uma qualidade de espaço maior, mais longe, porque não tem essa necessidade de deslocamento para o trabalho. Nas unidades comerciais, o que nós encontramos, né? Primeiro, veio aquele movimento que as pessoas dizendo assim, bom, os escritórios vão encolher, né? Porque as pessoas estão indo mais para home office, então os escritórios vão precisar de menos espaço. Isso realmente aconteceu em algumas empresas, mas à medida que o Covid vai avançando, a gente vai convivendo um pouco mais com o home office, algumas transformações vão acontecendo, né? Primeiro, de empresas ou pessoas que estavam extremamente adaptadas em 100% do tempo em home office, já chegando à conclusão que 100%, não, às vezes, para algumas atividades, não é a melhor escala de tempo, e daqui a pouco um rodízio de alguns dias em home office e alguns dias no escritório passa a ser interessante. E até algumas atividades que previam mais tempo em home office, talvez hoje, em algumas outras atividades, estão passando mais tempo no trabalho, né? Então, houve, num primeiro momento, a ideia que os imóveis comerciais iriam enxugar, e hoje já se vê alternativas a isso, né? Muitas empresas, na verdade, estão retrabalhando o seu layout interno, porque a questão do Covid trouxe a necessidade de outros espaços. Então, muitos espaços para videoconferência, seja videoconferência em salas mais profissionalizadas nas empresas maiores, equipamentos mais importantes, onde múltiplas pessoas ao mesmo tempo fazem essas reuniões, mas também espaço dos colaboradores, às vezes individualmente, às vezes em dupla, em trio ou em quatro, fazerem pequenas reuniões ou pequenos calls, como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo, que é individual. Então, se criar mais uma quantidade maior de salas menores, que são um tipo de sala que não existia antes, normalmente nos layouts desses escritórios comerciais, né? Também o pessoal está criando também certas áreas chamadas áreas de descompressão, né? E principalmente um distanciamento maior. Então, por exemplo, no nosso escritório, nós no primeiro momento achávamos que, pela questão do home office, que nós poderíamos diminuir a nossa área de trabalho. Mas, em virtude de ter entrado essas salas a mais, e principalmente criado um novo critério de distanciamento das pessoas, não só agora nesse momento de Covid, mas mesmo quando nós efetivamente tivermos uma solução para o Covid, mas vai ter um distanciamento um pouco maior das pessoas, e isso vai fazer com que aquela área que nós estávamos pensando em enxugar, na verdade, ela está se transformando num espaço melhor, com mais alternativas para reuniões menores, também com maior distanciamento, e algumas áreas que eu chamo de descompressão, que são áreas que ajudam a dar um caráter mais humano no ambiente. Em relação aos imóveis residenciais, nós dividimos aqui em basicamente talvez dois caminhos um pouco diferentes, né? Os mercados que a gente chama aqui dentro do nosso escritório de emergentes, né, ou até médio, vou considerar unidades basicamente de 2 e 3 dormitórios, entre 50 e 100 metros quadrados, né?
o que vem mudando, o que nós estamos adaptando os nossos produtos a esse tipo de unidade. Dentro do apartamento, por ser apartamentos compactos, é muito mais uma mudança de layout e de decoração, porque a gente tem que prever um cantinho, né, um lugar para botar aquela escrivaninha, que as pessoas possam, eventualmente, né, fazer home office em algum dia. A gente vê muitas pessoas também que tem, normalmente, às vezes acontece que é um quarto sobrando, mudar a decoração para fazer um escritóriozinho, mas normalmente esses apartamentos compactos de 2 e 3 dormitórios, apartamentos até o médio padrão, as áreas são mais contadas, né? Então existe mais uma troca de layout em busca desse espaço para que efetivamente a criança possa fazer a aula do colégio, né? Ou um jovem na universidade, ou até mesmo o pai ou a mãe atender no home office. Nos apartamentos maiores, nós estamos falando já de apartamentos do segmento médio-alto e alto, quando a gente chega, sai lá dos 150 metros e vai até, por exemplo, o nosso maior que tem 850 metros quadrados, aí tu começa a ter a volta, né, do gabinete. Uma peça que talvez há 15 anos, 20 anos atrás, era mais comum nas unidades de mais alto padrão na cidade, né? Então você tinha, às vezes, os apartamentos com 3 suítes mais gabinete, era uma tipologia que acontecia muito, e à medida que foram vindo esses aparelhos como o iPad, o laptop, as pessoas foram deixando de ter o gabinete, né, para poder usar na cama, olhar a internet no sofá, desses aparelhos mais leves e mais ágeis, aquela peça foi sumindo. E agora ela volta, porque também quem trabalha em casa e faz o home office sabe quão é importante a questão do silêncio, poder se concentrar. Então, quem tem a possibilidade de unidades maiores, poder, então, realmente fazer uma peça, nem que seja, como eu disse, a transformação de um quarto, ou realmente ter o gabinete. Nas áreas de lazer, também tem uma certa diferença entre aqueles que a gente chama dessas unidades até 100 metros quadrados, para aquelas unidades de 150 a 300, 400 metros quadrados. Enquanto aqueles prédios e apartamentos menores, que normalmente têm mais volumes de unidades, né? Então, no nosso caso, nós temos normalmente cerca de 100 apartamentos por torre. Então, você faz o empreendimento de uma torre 100, mas às vezes tem de 200, 300, 400 apartamentos. Então, entrou a figura realmente do um coworking montado, onde, como as unidades são menores, para quem não consegue ter uma escrivaninha de apoio, ou eventualmente, né, tem muito barulho na casa, não consegue se concentrar e fazer o trabalho dali, você desce, e assim como nós temos área de fitness, tem a área de salão de festas, tem a área das brinquedotecas, passou a ser fundamental terem as áreas de coworking, onde você pode sentar realmente no espaço e trabalhar, desde pequenas salas individuais ou de 2, que tu pode ter um pouco mais de sossego, ou até aquelas realmente em grupo, como um coworking mesmo. Já nas unidades de padrão maior, né, como normalmente agora elas têm mais áreas, a gente consegue eventualmente adaptar uma área melhor para trabalhar dentro de casa, ou quando, na melhor das hipóteses, o gabinete. O que acontece é que mais junto à entrada, às vezes do hall de entrada, nós estamos criando uma área que é uma recepção com uma área de uma sala de reuniões. Porque muitas vezes a pessoa está tranquila, está ok, né, com trabalhar dentro de casa, fazer as suas calls, né, da sua casa, do seu gabinete, mas ela às vezes tem que fazer uma reunião, ela tem que receber alguém. E ela não quer que esse estranho, esse alguém, venha a entrar na sua unidade. Então, ali se deixa mais junto à entrada do prédio, esta área onde tu pode receber uma terceira pessoa, um fornecedor, e pode fazer uma reunião, né, dentro do teu empreendimento, mas fora da privacidade da tua unidade, para que tu possa, então, fazer esta reunião presencial neste espaço, né, enquanto a reunião por vídeo tu faz de dentro de casa. Outra situação bem interessante, e esta é comum nos nossos empreendimentos, né, eles têm evoluído, daí vai desde esses menores, mais compactos, até os maiores, é a solução em relação aos serviços e às teleentregas, né? Tenho certeza aqui que várias, né, todo mundo que está nos assistindo deve ter aumentado, como foi o meu caso, e muito nos pedidos de teleentrega, seja de supermercado, de farmácia, de lavanderia, de janta, de almoço. Isso passou a ser parte da nossa vida. Né? E o prédio, né, o empreendimento, ele tem que estar preparado para receber essa situação. Hoje, o que a gente vê não é esse preparo. Hoje, tu chega, às vezes, num empreendimento grande, às 9 da noite, tem fila de motoboy, né? Então, às vezes, a visita não consegue nem chegar na guarita, tem que ficar driblando
quantidades de motoboys que chegam com diversas encomendas. Então, hoje, nos nossos prédios mais novos, nós estamos deixando junto à guarita um espaço de estacionamento que possa receber 3, 4, 5, 6 dessas motos de teleentrega, obviamente dependendo do tamanho do empreendimento, e que exista uma área que nós chamamos de storage, que seja capaz de fazer esses recebimentos. Né? Porque muitas vezes, né, tu não tem ninguém em casa, às vezes, principalmente quem mora sozinho ou mora apenas um casal, às vezes existem momentos que a casa está vazia. Né? E também hoje, por questões de economia, né, e de preço, muitos prédios que antigamente contavam com uma guarita, com um guarda, que fazia o papel da zeladoria do bem, né, de guardar, mas também acabava recebendo e controlava esses acessos de terceiros, encomendas, hoje não tem e utilizam aqueles serviços por vídeo. Tá? Então, esses espaços de storage, eles acabam recebendo, no nosso caso, nós temos feito com armários especiais para receber compra de supermercado, compra cabideiro para lavanderia, freezer para receber comida congelada, geladeira também para comidas refrigeradas. Então, o que acontece hoje, se você recebe, por exemplo, um kit de comida congelada, não tem ninguém na sua casa, o prédio está adaptado a alguém entrar lá, depositar no congelador para que essa comida não se descongele e você chegar no final do dia, de noite, passar ali, pegar a sua comida e levar para o seu apartamento. Né? Então, são áreas que têm essas utilidades, áreas maiores, né? Porque hoje a quantidade de compras por internet está subindo cada vez mais. A gente vai no exterior, a gente vê realmente alguns empreendimentos grandes, quase com uma central de logística, né, dentro dos empreendimentos, porque é um volume grande. Você pensa que pedir uma pizza é uma situação de uma complexidade pequena, mas imagina a compra de supermercado, né, que você tem perecíveis, você tem congelado, você tem uma série de tipos diferentes de produtos que precisam ser armazenados corretamente. Então, como eu disse, a casa ela precisa ser uma facilitadora da vida da gente, em vez de nos dar trabalho, ela tem que nos facilitar a vida daqui para frente. Né? E também, logicamente, nós temos visto um aumento de procura naquelas unidades abertas, aquelas unidades de cobertura, e aquelas unidades chamadas gardens, né? Aquelas unidades que são térreas e tem um jardim, e se transformam quase como uma casa dentro de um apartamento. São unidades hoje que são as primeiras, os empreendimentos a serem comercializadas. Tá? Então, falando um pouquinho, um geral, né, do que a gente tem visto até agora, eu acho bem importante que a gente saiba que nós estamos no meio ainda, né, dessa crise do Covid, e certamente certas coisas que eu falei aqui vão precisar ser amadurecidas com o tempo. Algumas talvez não vinguem, outras talvez vinguem e evoluam, tá? Porque obviamente ainda tem um rabo ainda de Covid que a gente não sabe até onde vai, nem a extensão dos seus impactos. E por último, que eu acho que é bem interessante também para falar, e não tem a ver com o produto em si, mas como nós fazemos produto, né, e como isso impacta na vida dos arquitetos e dos escritórios de arquitetura, que é essa questão das videoconferências, né, nos abre o mundo e nos traz talvez alguns desafios maiores e talvez algumas oportunidades. Os desafios porque hoje a distância, né, passou a ser muito menor. Então, hoje nós trabalhamos com escritórios de arquitetura, seja decoração de interiores, seja projeto, seja paisagismo, seja de serviços como projeto elétrico, hidráulico, luminotécnico, estrutura, do Brasil inteiro. Né? Nós podemos hoje buscar projetistas de um aspecto muito maior. Não só estamos trabalhando com alguns escritórios do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, como também de fora do Brasil. E isso certamente é uma ameaça, porque onde você trabalhava num universo mais restrito, muita gente que até então não estava competindo com você passa a vir competir também. Mas o outro lado disso são oportunidades. Né? Também, onde os escritórios estavam mais focados, normalmente, nos escritórios de arquitetura, nos players locais, mais perto, né, da sua região, hoje podem fornecer também para o Brasil inteiro e para fora do Brasil também. Então, isso traz uma dinâmica nova na nossa capacidade de trabalhar, e é bem interessante, nós estamos achando uma situação bem interessante pela oxigenação que nos traz. Não é a questão de ter profissionais melhores ou piores em certas praças, tá? Mas são coisas novas, são ideias novas, que toda vez que você traz pessoas de fora, o que a gente chama da diversidade, tá? Ela realmente vai nos colaborando
para ideias novas. Né? E assim como ideias novas que vêm para cá interessantes, certamente existem ideias aqui que é muito necessária, né, ou muito buscada no país inteiro e fora dele, que pode ser levado para cá. Esses dias eu estava com o pessoal de São Paulo aqui, mostrando um apartamento, eles estavam olhando as nossas churrasqueiras que ficam dentro da sala, e disse, mas aqui não põe fumaça para dentro, né? São Paulo não dá para fazer sempre fumaça tudo. Não, aqui a gente sabe fazer. O gaúcho faz churrasco 2, 3 vezes aí por semana, e nós tivemos que aprender a projetar e a fazer de uma maneira que dê certo. Né? Então, certamente nós temos aqui experiências, expertises interessantes que são úteis para fora daqui. Então, acho que essa dinâmica nova de poder trabalhar num universo maior, mas ao mesmo tempo saber que a competitividade vai aumentar, porque todo esse universo maior também pode fornecer para cá, vai trazer uma dinâmica diferente e eu acho uma diversidade maior na produção, né, na competição de ideias de fazer produtos novos. Mas eu acho que eu já me estendi demais aqui no tempo. Deixar aqui muito obrigado aqui pelo convite da Asbea de falar pelo menos um pouquinho aqui sobre como nós estamos enxergando as diferenças e o que vem evoluindo os nossos produtos nesse tempo dessa crise do Covid, e depois também está aberto aí a perguntas e a respostas, pelo menos tentar contribuir com respostas que possam elucidar a todos vocês. Muito obrigado pelo tempo, boa noite a todos, e obrigado novamente para a Asbea pelo convite. Voltando aqui no palco do Meta Cidades, muito bacana a apresentação do Juliano Melnick. Obrigado, Juliano. Inclusive, depois vamos voltar no tema esse que a geografia hoje virou secundária dentro das nossas relações de trabalho. Eu acho isso muito importante porque nós aqui no Sul, os gaúchos, sempre ficamos desfavorecidos em relação a isso. Em relação ao pessoal de São Paulo, do Rio, eu acho que a gente tem um bom trabalho aqui que vamos usar isso como uma oportunidade. Bem legal. Para encerrar a noite, nossa próxima convidada é ninguém menos que a co-idealizadora do espaço que acolheu o Metacidades 2020. Camila Borelli é fundadora do Now Live Space, um espaço coworking e espaço de eventos que fica no antigo Gondoleiros, 4º distrito de Porto Alegre. Camila é a atual CEO do negócio, formada em administração de empresas e pós-graduada em branding. Ao lado da irmã, a arquiteta Sara Borelli, Camila aprofundou pesquisas e estudou comportamentos e tendências sobre novos modelos de trabalho. Bem-vinda, Camila. Olá, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer. Eu queria agradecer o convite da Asbea para falar nesse evento, né? E é um prazer estar recebendo vocês aqui no Now hoje. Então, vamos falar sobre o futuro do espaço construído. Então, eu sou a Camila Borelli, né? Já fui apresentada. Eu tenho que colocar esse slide, porque às vezes eu começo a falar e esqueço de me apresentar e eu pulo direto. Então, eu sou formada em administração, sou natural de Caxias do Sul, eu moro aqui desde 2005, já faz alguns anos, né? E sou cofundadora, junto com a minha irmã Sara Borelli, do Now Live Spaces. Hoje era para ela estar aqui junto, mas infelizmente ela teve um contratempo e não pôde. Foi. Então, o Now, ele é um ecossistema que tem como âncora uma operação de coworking, né? Mas muito mais, a gente fala que mesas, cadeiras, o cafezinho, coisa básica. A gente quer ser um hub de empreendedorismo e inovação. É um local de trabalho, de experiências e eventos que tem como propósito ressignificar o trabalho, que passa desde o mindset como o próprio espaço, né? A gente quer que as pessoas descubram um novo jeito de produzir e de se conectar e descobrir uma forma mais prazerosa, saudável e sustentável de realizar as suas atividades. Opa! Eu volto ou... Então, a gente está localizado nesse prédio maravilhoso, né, que é um prédio de 1915, o antigo Gondoleiros. Aqui funcionava a Sociedade Carnavalesca Gondoleiros, ele ainda existe, só que num prédio mais moderno. Fica no 4º distrito de Porto Alegre. Como estou apresentando para arquitetos, eu acho que vocês iam gostar de ver essas imagens. Então, aqui tem à esquerda, lá no fundo tem o Gondoleiros, né? Uma imagem bem antiga. Aqui ele de novo, uma imagem bem antiga, até não dá muito para ver muito bem. E aqui algumas imagens
da restauração, né, de como ele estava, né, antes de ser restaurado, passando por algumas outras fases. Opa, ele é bem sensível esse controle. Espera aí, só um pouquinho. Volta um pouquinho só para ver se eu não pulei. Não, tá certo. E por que a gente escolheu o 4º distrito, né? Era uma região, é uma região que tem efervescência, ele tá com um delay, isso. É uma região que está em efervescência, atraindo negócios da nova economia, né, da economia criativa e negócios de inovação. Ele tem a atenção do Master Plan, que é um projeto que vocês, arquitetos, bom, não são arquitetos que devem estar nos assistindo agora, né? Mas, enfim, o Master Plan, que é um plano que se fala há bastante tempo, e do Pacto Alegre. Então, tem muita coisa acontecendo aqui e tem muita oportunidade. A gente viu uma oportunidade de agregar mais valor do que simplesmente a gente se instalar num bairro nobre, mais um espaço, né? Então, de ajudar nessa revitalização do 4º distrito. E porque a gente se apaixonou por esse prédio, ele é maravilhoso, ele tinha todas as características que a gente queria, de luminosidade, lajes amplas, pé direito amplo, e esse espaço aqui que vocês estão vendo, essas tesouras, que a gente foi amor à primeira vista. Tem que tocar bem com cuidado. Então, assim, a gente iniciou o nosso projeto em 2018, com muita pesquisa, criação de marca, conceito e projeto arquitetônico. Começamos as reformas internas em abril de 2019, a gente passou um ano aí, pouco menos, na verdade um ano fazendo as reformas, e em agosto do ano passado, no Black Sheep Festival, que é onde vocês veem essa imagem aí, a gente começou a fazer eventos, meia obras, nesse espaço aqui. Então a gente dava uma parada nas obras, dava uma maquiada nos espaços, nas entradas, e ia realizando eventos. A gente fez eventos até fevereiro desse ano, quando a gente realizou um grande baile de carnaval aqui, para honrar a história, né, do prédio, que foi o clube, a Sociedade Carnavalesca Gondoleiros. Aí, em janeiro desse ano, a gente fez um soft opening, né? Não estavam todos os espaços prontos. Em março, quando a primeira fase do projeto, porque a gente tem algumas outras fases, mas a primeira fase do projeto estava pronta, veio pandemia. A gente fechou ali por uns 2 meses, né, como todos os estabelecimentos, quase todos os estabelecimentos de Porto Alegre. Mas em nenhum momento a gente desanimou, achou que ia ser o fim, porque todos os indicativos, as tendências que apontavam para a abertura, né, do Now no início, eles ainda estão aí. A colaboratividade, o compartilhamento, a busca por espaços mais colaborativos, enfim. Então a gente não desanimou em nenhum momento e a gente acha que vai sair dessa pandemia mais fortalecido. Mas nesse meio tempo começaram os questionamentos, né? Vai ser o fim dos escritórios, dos espaços físicos, né? A gente começou a acompanhar, eu assisti todas as lives, todas as entrevistas e li todas as reportagens que saíram sobre isso. O que tem, né, nessa pandemia que trouxe de tão diferente, se antes os recursos, as ferramentas, as facilidades já estavam todas a nosso dispor. As tendências, elas já estavam em curso. Tanto que essas tendências, elas foram algo que permitiram e nos indicaram para a abertura do próprio Now, né, do coworking. A digitalização das empresas, as práticas mais modernas de gestão menos hierarquizada, gestão baseada em resultados, horários de trabalhos mais flexíveis, flexibilidade para a escolha do local de trabalho, eles já estavam aí. As ferramentas e tecnologias já estavam disponíveis, a internet rápida, as plataformas de videoconferência. A gente antes utilizava muito mais o Skype, né? Hoje a gente utiliza outras ferramentas. Hoje está, né, o Zoom,
do Google e outras que que surgiram depois. E ferramentas de gestão de projetos e equipes, Trellos e similares. O que mudou foi a intensidade da adoção dessa prática, né? Algo que então era adotado por volta de 40% dos funcionários de 1 a 2 dias por semana, passou a ser adotado full time e por todos os funcionários. E isso abriu os olhos das empresas para uma prática que ela traz benefícios tanto para as empresas quanto para os funcionários, né? Uma pesquisa que a gente fez mostrou, assim como tantas outras pesquisas, nós realizamos a nossa própria para fazer um recorte e ver como é que estavam se comportando as empresas aqui no sul do país, né? Então mostrou que aproximadamente 40% das empresas já adotavam essa prática de trabalho remoto, home office, né? Então a pandemia nos mostrou que trabalhar de casa ele funciona e funciona muito melhor do que a gente imaginava. Os índices de produtividade e eficiência eles são positivos e as empresas e as pessoas aceitaram de forma positiva. Só que aquela excitação lá do início da pandemia, as pesquisas que eram feitas ali por junho, elas já não são mais as mesmas. Os resultados que a gente via lá não são mais os mesmos, né? E a gente começou a ver que home office não é para todo mundo. Tem gente que se adapta, tem gente que não, né? Trabalhar de casa, tem as pessoas que vão gostar, que tem a estrutura, e mesmo aqueles que gostam também não vão adotar, não vão querer trabalhar de casa se for todos os dias da semana. São muitos os fatores envolvidos. As pessoas reagem diferentes às mudanças. Trabalhar de casa exige um grande esforço e disciplina, além de um ambiente próprio para tal. Muitas pessoas não têm infraestrutura adequada, como internet e imóveis, e vivem com outras pessoas, tornando a questão da concentração mais complicada. Há também pais tendo que se dividir entre a questão da família e profissional. As estratégias das empresas elas têm variado bastante. Na pesquisa que a gente realizou, há desde das empresas que acham que não tem que mudar nada, porque assim que existir uma vacina, vai voltar tudo completamente ao normal, então elas não precisam fazer alteração nenhuma, assim como aquelas que foram para o completo extremo, aonde eliminaram seus escritórios e foram para o modelo 100% home office. E eu trago aqui uma reflexão, que eu vou ter que ler aqui, tá? Eu copiei aqui tal qual, porque eu achei bem bacana, tá? Alguns futurólogos dizem que pessoas precisam de pessoas, o que invalida a tese do eterno home office. Antropólogos e psicólogos falam sobre a busca eterna do afeto, o que daria mais peso à tese dos futurólogos. Pela nossa percepção, vemos que as pessoas gostam de ter o espaço dedicado da empresa em que estão empregadas, por mais que utilizem com pouca frequência. É o participar e pertencer tão inato ao ser humano que fala mais alto. Talvez o pensar do futuro seja menos se os espaços de trabalho vão existir, mas sim em qual escala vão existir. É do Antônio Mantovani Neto, num artigo que eu achei no site da Pitar Arquitetura. Então, eu trago essa reflexão porque eu concordo muito com isso. E, para mim, o resumo de tudo isso, e que a gente usa muito aqui no Now, é one size doesn't fit all. Um modelo, uma forma, não vai se adaptar para todo mundo, né? Existem diversas formas, e agora nem tudo é home office, só se fala em home office, mas os escritórios não vão acabar porque uma forma não vai ser a melhor forma para todas as empresas, né? O melhor formato ele vai depender de cada perfil e nessa retomada será necessário encontrar um equilíbrio entre o que o colaborador precisa e o que a empresa pode oferecer. Vai precisar ser encontrado um acordo entre o que é melhor para cada empresa. Mas o que a gente vê, né, que está surgindo e que é algo que parece que vai funcionar nesse futuro, é o modelo híbrido, e que a maior parte das pessoas que falaram aqui
comentaram, né, que ele vem ganhando destaque, onde as empresas dão flexibilidade para os colaboradores escolherem onde eles querem trabalhar, a forma como eles querem combinar as modalidades de trabalho, os espaços disponíveis, né, locais em que parte das pessoas podem usar com mais frequência e outras menos, em que oferece a flexibilidade em termos de custo, para que também não vire um problema para as empresas. E aqui, né, puxando um pouquinho da brasa para o meu assado, os coworkings ele vem ganhando destaque nesse cenário pela flexibilidade e pela praticidade que eles oferecem, além das modalidades e planos diversos para vários públicos. Nesse contexto também, ganha ainda uma força para a tendência da descentralização e para a busca por se trabalhar perto de casa, porque os coworkings eles são, de certa forma, pulverizados e as pessoas conseguem escolher um local de trabalho perto de suas casas, né? Nesse contexto também, os escritórios eles vão ser vistos como polos agregadores e pontos de conexão e experiência, e não mais apenas o local onde se executa o trabalho. Eu vi uma entrevista do Mark Dixon, que é CEO global da Regus, e ele fala que não faz mais sentido que a gente leve nossos computadores na mochila, vá realizar o trabalho e volte simplesmente pelo trabalho em si. O local de trabalho precisa agregar algo mais, né? Então, o ambiente de trabalho ele tem que ser repensado muito além das questões sanitárias impostas pela pandemia, né? Relacionamento e experiência vão ser imperativos para criar esse senso de pertencimento e muitas outras questões que a gente está vendo para que as pessoas queiram frequentar fisicamente o espaço. Opa. E que no que se refere à infraestrutura, aqui estou entrando um pouquinho na seara dos arquitetos, né? Mas os escritórios terão estruturas mais espaçadas, sem tanta preocupação com maximização dos espaços como a gente via antes. Então, por quê? Não dá para a gente pensar mais em maximizar o espaço, empilhar gente nos escritórios, né, como se fazia antes, adoção de novas tecnologias, e também vai ter uma maior preocupação com a decoração dos espaços, porque as pessoas vão exigir e vão querer que os espaços reflitam um pouco daquele conforto e aconchego que elas tinham em casa. E a questão trazendo também um pouquinho daquela questão da arquitetura biofílica, né? Aqui no NAU a gente fala muito de arquitetura biofílica, a gente falava antes de se tornar um trend topic aí da arquitetura. Opa! E no curto prazo, a experiência do escritório necessariamente incluirá os procedimentos e protocolos minuciosos de segurança, que no NAU a gente, desde o início, se preocupou com isso, né? Com distanciamento, com a limpeza das estações de trabalho, com a sanitização, com a circulação do ar. Acho que a gente sempre dá preferência para a circulação do ar natural. Eu até queria pedir para o pessoal passar o videozinho ali dos nossos protocolos.
um pouco mais distanciado, mas não menos conectado. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Muito bacana a tua apresentação aí, falando da operação aqui do Now. Acho que vamos sentar aqui então para falar um pouquinho. Então eu vou começar as perguntas aqui que chegaram. Na verdade, eu queria propor aos três, né, ao André, ao Juliano e à Camila, um exercício, uma espécie de um exercício assim de projeto arquitetônico pós-pandemia. Você vê o que vocês têm aí importantes lições, né, de tudo que a gente passou, então, dessa experiência de vocês. Eu queria começar perguntando para vocês, e até podemos começar com o André, eu acho que enquanto teve assim no período mais crítico da pandemia, todo mundo, pelo menos nós arquitetos, assim, a gente recebeu não sei se era um artigo, uma informação, uma imagem de uma questão de quanto tempo o vírus resistia em cada superfície. Tinha lá uma imagem ali, acho que era granito, madeira, alumínio, inox. Então eu queria saber de vocês, então de repente aqui começando com a Camila, que está do meu lado, o que tu acha sobre essa questão das superfícies? Chegaram a fazer algum estudo? Vocês chegaram a ver se na madeira, por exemplo, tem que ter algum coeficiente de transmissão maior, ou nos tecidos, ou alguma coisa assim? Vocês chegaram a pensar sobre isso? Se algum material é mais adequado nessa questão de projeto, vamos dizer, para ser mais asséptico? A gente não chegou a fazer o nosso estudo, mas a gente procurou seguir os protocolos recomendados, né? Tem um protocolo do escritório mais seguro, feito pelo Bierhoff, e agora eu me esqueci o outro órgão, né, que foi o recomendado para todos os coworkings, e eles desde o início assim se adiantaram para divulgar isso. Então assim, todas as placas aqui que tu vês, né, então assim, eu acho que a gente procurou seguir todas as recomendações, né, então assim, a gente intensificou a higienização dos espaços. Então tu vê o elevador, ele tem ali uma proteção, né? E é uma proteção que a gente desenvolveu porque a gente achou que as outras não eram muito adequadas. As mesas, elas têm o álcool para as pessoas limparem, né, nas salas. Então foram todas medidas adotadas, procurando seguir recomendações de referências, né? Eu queria perguntar para o Juliano. Juliano, na Melnick, lá nos projetos, nas obras, vocês chegaram a estudar isso, essa questão das superfícies? Se tem, por exemplo, algum material que vocês começaram a deixar de lado, se houve alguma substituição por algum material que vocês entenderam que era mais adequado para essa nova situação? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente. Como eu sou empresário, né, eu digo que o empresário sempre é uma pessoa muito otimista. Né? Então, eu tenho certeza, né, que em algum momento essa crise vai passar, né, seja através das vacinas, aí, e talvez demore alguns meses a mais ou a menos, mas o que nós vamos ter vão ser heranças, né, digamos assim, do tempo de vivência dessa situação. Né? Mas, de alguma maneira, o vírus em si vai passar e provavelmente talvez a gente deva ter aí outros, né? A gente, assim como a gente se acostumou no nosso país, né, que passa uma crise, passa um tempo e volta meia tem outra, né? Talvez a gente tenha, né, mais algum tipo de crise sanitária ou médica como essa. Mas como os nossos empreendimentos, né, o que a gente projeta hoje, né, ele fica pronto daqui 3 anos, né, e até daqueles que estão em produção, nós normalmente compramos os materiais. Normalmente, aqui nós fechamos pedidos com 8 meses de antecedência. Então, hoje, nós não mexemos em nada em termos de materialidade dentro da área dos interiores. Tá? Porque, no primeiro momento, nós acreditamos que esses produtos nas quais nós estamos nas pranchetas hoje vão ficar prontos já, digamos assim, numa nova época, já sem o Covid, como nós encontramos hoje,
com heranças dessa crise, né, como eu falei, das áreas de coworking, na volta dos gabinetes, apartamentos maiores, então certamente ele vai deixar e vai transformar um pouco os nossos imóveis, mas em termos de materialidade ainda não. Tá? E como eu disse, a gente ainda está vivenciando esta crise, então esses foram os primeiros inputs em termos de alterações pelo Covid, né, como eu falei, nas unidades, ou os coworkings, por exemplo, nas áreas comuns, mas a gente não desceu ainda ao nível de materiais. Até eu ia perguntar para o André o quanto isso é importante, que a gente tomar esse cuidado se é, vamos dizer, paranoia já, mas o André caiu, então até depois se a gente conseguir a conexão de novo com ele, mas né, ficamos sem a resposta do André. Então, continuando aqui com a Camila e com o Juliano, outra pergunta que surgiu foi, inevitavelmente, a questão do ar-condicionado, né, que eu acho que é um grande cuidado, até na palestra do André ele falou sobre os splits. E aí, falando especificamente dos prédios comerciais, o que vocês acham? Isso vai mudar a maneira que a gente utiliza o ar-condicionado? Realmente a gente vai começar a usar mais janelas abertas? Eu queria começar com a Camila, ouvindo sobre o ar-condicionado. A gente, não sei se vocês viram, a gente tem umas placas aqui para manter as janelas sempre abertas, né? Porque tem que dar preferência para a renovação do ar natural, né? Porque o André falou, né, na colocação dele ali, que é muito melhor, né, quando se tem a renovação do ar natural. Hoje a gente não está aqui com as janelas abertas por causa do barulho. A questão do ar-condicionado, ela é preocupante para nós, assim, preocupante num sentido de que a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a limpeza dos filtros, né, ter uma regularidade nisso e usar quando necessário. Né? Aqui nesse ambiente tem dias que fica bem quente, mas a gente está cuidando. A gente conversou com os nossos residentes, os clientes, e expõe, né? Olha, a prioridade e a recomendação é para que só se ligue o ar quando realmente for muito necessário pela saúde, né? Pois é, ouvindo falar, eu me lembrei agora que o próprio Uber que eu vim hoje estava com a janela aberta eu passei bastante calor. E agora até perguntando para o Juliano que até eu pensei assim no próprio canteiro de obras, que às vezes está um calorão fora, mas na sala ali da engenharia, no container, tem um ar-condicionado ligado, que eu acho que é o que permite que o engenheiro, o arquiteto da obra possa pensar minimamente, porque senão é muito difícil conseguir desenvolver uma atividade intelectual num calorão, né? Como é que isso vai ser assim? Será que vai mudar alguma coisa? O pessoal vai ter que, sei lá, trabalhar remotamente para poder, não sei, ter alguma ideia sobre isso nas obras até? Assim, nós temos, primeiro, né, uma série de tecnologias aí que vem avançando, né, na construção civil, que ajuda a ter mais conforto térmico. Né? Então, os próprios prédios verdes, né, de certificados LEED ou Aqua, eles começam desde da especificação do vidro, da cor da fachada e uma série de outras situações a amenizar a questão do calor. Né? Então, telhado verde. Então, eu acho que nos canteiros de obra existem certamente, né, algumas alternativas que possam amenizar. Né? Acho que nenhuma delas talvez tão eficiente quanto o ar-condicionado, mas talvez a gente consiga minimizar o tempo de uso, tá? Até não só com a questão do Covid, mas até por sustentabilidade. Tá? Em termos dos projetos, o que nós estamos discutindo hoje, talvez seja mais em relação a essa pergunta que foi feita, são nas nossas torres corporativas. Né? Hoje existe projetos de torres corporativas que são sem janelas de abrir, né? Totalmente vedadas, então elas necessitam o uso do ar-condicionado. Tá? E se esse tipo de torre ela vai perdurar, ou seja, ela vai continuar existindo, ou se vai haver realmente uma migração por causa do Covid a um sistema que tenha efetivamente janelas de abrir, que tu possa não depender apenas do ar-condicionado. Tá? Então, como eu disse, são discussões que acho que elas vão andar um pouquinho mais. Acho que tudo que acontece agora ainda é um pouco precipitado, né? A gente não sabe a extensão, se isso vai ser uma coisa que daqui a pouco vem uma vacina e uma questão de 6, 8, 10 meses
né, as coisas estão mais regularizadas. Então, acho que, mas certamente o ar-condicionado será um tema de debate, e eu acho que principalmente nessas torres comerciais, onde existe esse tipo de torre, onde ela realmente está toda selada, que ela dá, digamos assim, alguns pontos positivos na questão do uso do ar-condicionado, mas ela dá essa restrição de poder abrir com a janela e ter uma ventilação mais natural. Então, acho que vai ser avançado esse tema aqui, não só na nossa empresa, nós estamos trocando ideias com projetistas e também outras empresas, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de consenso e também espere um pouco mais para entender como é que vai terminar essa situação do Covid que a gente está vivendo. Quero complementar que tem coisas que a gente tem que se preocupar bastante, né? Mas assim, lá que também, só que a gente também não pode pirar, né? Porque tem coisas lá no início que falavam assim, agora tudo tem que ser touchless, né? E se a gente fosse pirar e seguir as recomendações que falavam, a gente tinha gastado fortunas, né? E tem coisas que não fazem muito sentido, tá? É muito legal, né? Ter tudo touchless, assim, a torneira touchless, a botoeira ali para abrir a porta touchless, o negocinho do álcool gel que não... sem tocar. E, né, só que é legal ter o negocinho do álcool gel sem tocar, mas é aquela discussão, né? Tu vai apertar e tu vai passar o álcool gel, tu já vai estar higienizando. A torneira, tu vai lavar a mão, tu vai estar higienizando. Então, são coisas que a gente não pode sair naquele desespero, porque agora a gente precisa investir e reformar o espaço todo, porque existem alternativas, né? Então, eu acho que tem coisas que são bem importantes e tem coisas que é piração e muita... é muito high-end, assim, que são para alguns espaços, né? Eu acho que isso que você está falando tem a ver com a resposta do Juliano. Ele falou, eu achei muito bacana a questão da sustentabilidade mesmo, de investir numa inércia térmica maior, né? Não deixar o calor, o frio entrar no prédio, para não precisar usar tanto ar-condicionado. E eu acho que o que a Camila falou tem um pouco a ver também com não gerar um desperdício também, né, mudando tudo, quando na verdade a gente já viu que, né, não podemos entrar numa paranoia total, porque a gente veio até aqui, né, podemos nos adaptar. Pessoal, já nos encaminhamos para o final. Queria agradecer a apresentação do Juliano, foi muito bacana, nos passou um panorama. O André uma última palavrinha do André? Não? Então fica aqui um abraço para o André, tá, que desconectou. Juliano, obrigado. Camila, também, muito obrigado. Se quiser passar. Agradeço. Vocês querem falar também, Juliano, uma última palavra, alguma coisa, uma mensagem? Tá. Olha, agradecer o convite das BEA, dizer que nós estamos sempre à disposição, né? Acho que quanto mais a gente fala e mais a gente ouve, a gente aprende, troca ideias e nós estamos vivendo uma situação inédita e nova, né? Então, eu digo que a gente sempre tem muito mais perguntas e questionamentos do que respostas. E essas respostas vão acontecendo à medida que a gente vai debatendo, ouvindo, expondo, né, trocando ideias. E acho que, então, esse fórum aqui serviu muito para isso, para que a gente possa debater, trazer ideias de pessoas diferentes, de ideias diferentes, e a gente sempre aprende um pouquinho e vai consolidando um pouco mais as respostas que hoje nos faltam várias. Muito obrigado pelo convite novamente e uma boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Discurso, na verdade, normalmente nos últimos anos a gente faz um evento presencial que são convidados todos os associados das BEA, parceiros, comerciais, o pessoal todo ligado à nossa entidade, mas nesse ano, todo mundo sabe, a gente não pôde fazer. Então, vou ler aqui a nossa mensagem de posse de eleição da nova diretoria. Hoje é a posse da nova diretoria das BEA para a gestão 21-22.
Mas antes gostaria de falar sobre o que fizemos nos últimos 2 anos, na gestão que se encerra hoje. Antes de tudo, agradeço imensamente Pedro Gabriel, Cris Azevedo e Lucas Rubino, a Cris Campelo e o Marcelo Figueiredo, que vão deixar a nossa diretoria. Cada um deles teve uma enorme participação em nossa entidade, e fica um grande obrigado e sentimento de gratidão pelo trabalho e participação nesses últimos anos. Continuaremos pedindo apoio a vocês, sempre. Nesse ano de 2020, o que falar após tudo que foi vivido e que se está vivendo? As mudanças que houveram na vida das pessoas, da convivência. Aprendemos a nos adaptar e a ser pacientes. Primeiramente, falo com os associados da ASBEA, que merecem todo o nosso respeito por seguir apoiando a entidade nesse atípico ano de 2020. Na gestão que passou, fomos exitosos em muitas frentes, com erros e acertos. Os resultados estão à vista de todos. Mantivemos um bom número de associados, são 46 escritórios no momento, e esperamos crescer nos próximos anos. Tivemos uma aproximação com a prefeitura e demais relações institucionais. Tivemos um posicionamento em relação a temas políticos importantes, como as eleições do CAU-RS. Ideias concretizadas para qualificar o urbanismo, como o decreto dos rooftops, que foi sugestão das BRS. Participação ativa na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, em grupos de trabalho e no Conselho do Plano. Foram realizadas palestras, eventos e debates sobre o tema. Lives técnicas sobre BIM, normas de desempenho, sustentabilidade, construção modular, inovação e tecnologia na gestão de escritórios. Canais de relacionamento e comunicação fortes. Melhoramos a comunicação interna com o nosso grupo de comunicados, que ainda não está perfeito, e nossas redes sociais, trazendo ao público as novidades e conteúdo. O canal do YouTube da ASBEA é referência em arquitetura no Brasil inteiro. Grupos de trabalho fortes, participativos, que se adaptam aos novos tempos com reuniões online e produção de conteúdos. Temos uma gestão financeira saudável, com recursos em caixa que permitem seguir em frente com ações que beneficiam os associados. Um exemplo é a implantação das normas brasileiras que podem ser acessadas por todos. E alguns pontos que precisamos melhorar. Maior participação no dia a dia das cidades do interior do estado, com relacionamento direto como ocorre com a Prefeitura de Porto Alegre. E principalmente pensar qual o impacto que geramos. O que poderíamos fazer de melhor? Em nossa atividade profissional somos exemplos. Muitos se espelham nos profissionais da ASBEA, e isto traz uma responsabilidade. Para a próxima gestão, o mais importante é manter a entidade forte e se nos mantivermos unidos, enquanto grupo, iremos atingir grandes feitos. Eu continuarei como presidente da ASBEA por mais 2 anos, tendo como vice-presidentes Ricardo Ruschel, Fernando Maia, Raquel Ragen, Tagir Fattori, Maurício Seolim e Bibiana Fitterman. Além deles, compõe a nova diretoria Paulo Rodrigues, Sérgio Saffer, Geraldo Faria, Clarice Debiage, Audrey Belo, Zé Barbosa, Cristiane Machado, Cristine Beck, Rodrigo Milani e Guilherme Nogueira. Esse grupo traz modelos, ideias e projetos que vão nortear para onde vamos levar a ASBEA nesses próximos 2 anos. Fomentamos uma ASBEA ativa, que supere diferenças e possa ser um espaço de diálogo, tão importante nos dias de hoje. Incentivar a colaboração e se tornar mais aberta, com participação de diferentes áreas, pessoas, parceiros e clientes nos processos de inovação. Co-criar com o uso inteligente de dados e informação. Agradeço também as manifestações de apoio e de carinho nesse tempo todo. Um abraço e até o próximo Meta Cidades.